Amados, nós vamos estar orando agora. A pastora Rosana vai estar ministrando a palavra, então nós vamos estar orando por ela. Paizinho, em nome de Jesus, aqui está a tua filha, Senhor. Nós apresentamos a tua filha na tua presença, Senhor, e abençoamos com toda sorte de bênção essa palavra que sairá da sua boca, Senhor. Fala conosco, Senhor, e nos ensina, Senhor. Nos orienta a viver segundo a tua palavra, na tua presença, Senhor. Nós te pedimos desde já e cremos, Senhor, no teu poder, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amados, que o Senhor é bom. Sempre tem uma palavra para os nossos corações, né? Vou precisar da ajuda dos universitários, porque a impressora lá em casa não funcionou, mas vai funcionar em nome de Jesus. Então, se a Vívia puder ficar por perto, essa tecnologia para mim é difícil, mas Jesus é facinho, né? Amém, vamos lá. Amados, é uma gratidão ao Senhor muito grande, e só o Senhor para fazer as maravilhas que Ele faz, né? O Senhor falou para mim esses dias, ouve. Vocês estão lembrados dessa palavra? Ouve. E agora Ele falou, lembrem-se. Lembrem-se. Falei, Senhor, eu não quero te esquecer, pelo contrário, eu quero te conhecer mais. Amados, conhecer Jesus foi uma das maravilhas da minha vida. Mas hoje eu digo, foi a maior maravilha. Porque quando eu conheci o pastor, o meu amado, eu achei que eu tivesse ganho na loteria. Mas agora ele perdeu um pouquinho para Jesus. Mas ele sabe para quem ele perdeu. Amados, é uma certeza tão grande de que nunca estamos desamparados. É um amor diferente, amados. Não é um amor momentâneo, não é um amor instantâneo, não é um amor passageiro. É algo como se você ainda estivesse se afogando. Você saberia que aquela mão forte do Senhor está te sustentando. Amém? Às vezes a gente perde alguns amores. Mas esse amor não nos perde. Presta bem atenção nisso. Esse amor não nos perde porque ele segura com cordas de amor verdadeiro e fiel. Amados, como a palavra arde nos nossos corações quando a gente busca ouvir ao Senhor. E conhecer o Senhor faz uma grande diferença. Diferente de estar na igreja aos domingos, é andar com Ele nos dias difíceis. Hoje alguém disse para mim assim, eu vi uma ilustração, eu falei, põe para nós, de um momento difícil, muito difícil, de um peso, carregando um peso muito difícil, mas apesar daquele peso, surgia uma flor, florescia. Então, amados, é nesse amor de Jesus que nós florescemos nas horas difíceis. É nesta hora que nós provamos o Senhor, amém? Que nós estejamos realmente enraizados na palavra de Deus, amados, porque os dias são difíceis. Todos nós passamos dias difíceis, mesmo conquistando, mas nós temos desafios. Você tem fé para essa palavra de hoje? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não estamos falando de religião, amados. Nós estamos falando de uma convicção daquilo que o Senhor já fez por nós, amados. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar o Senhor. E a fé é um grande presente de Deus. Diga, a fé é um presente. A fé é um presente de Deus disponível para quem precisa. Eu preciso. Se você quiser pegar carona comigo, vamos conhecer Jesus, amados. Nós precisamos. Aqui no livro de Isaías, amados, Isaías 46, 9 e 10, se apaga. É uma letra muito pequenininha, amanhã a cirurgia, eu acho que vai ser melhor. Vamos lá, Isaías 46, quem achou diz amém. Vocês vão me ajudar? Quem achou? 46, Isaías 46, 9 e 10. Quer ler aí? Fica de pé, pode ler. Hoje é diferente. Amém? Olha, amados, a palavra do Senhor, lembrem-se. Vamos lá? Lembre-se, às vezes a gente esquece ou não esquece de um favor, esquece ou não esquece de alguém que estendeu a mão, esquece ou não esquece de uma dificuldade que passou.
Esquecemos ou não esquecemos dos benefícios do Senhor? Então lembrem-se bem do que fiz no passado. Pois somente eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ah, amados, só Deus para perdoar os nossos pecados em Cristo Jesus, hein? Só Ele para olhar para nós com amor. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Deus é soberano. Deus é Deus, Criador dos céus e da terra, mesmo que eu não entenda o porquê estamos passando o que passamos. Mas o Senhor é conosco, amém? Lamentações de Jeremias, amados. Vamos aí, 3, do 21 ao 26. Lamentações de Jeremias 3, 21 a 26. Um dia no leito do hospital, num momento difícil, eu cheguei para alguém muito amado e falei: o que você gostaria agora? Eu gostaria de viver mais uns dias. Mas era o último dia. Eu não sabia, ele também não sabia. Será que hoje é o nosso último dia? Nós sabemos se hoje é o nosso último dia? E ele disse assim: eu queria viver mais uns dias, mais um tempo. E eu disse assim: o Senhor tem uma promessa em Lamentações de Jeremias, para nós trazermos a esperança, trazer à memória o que nos dá esperança. E aquela hora ele sorriu, foi o último sorriso. Mas depois descansou com o Senhor. Lamentações de Jeremias 3, 21 ao 26. Eu me emociono, amados, porque mesmo que sejam os dias difíceis, nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que tudo vai passar, mas a palavra de Deus não passará. Existe um lugar de descanso eterno para os que confiam e entregam a vida a Jesus Cristo, amém? Ainda ouso, olha aqui a ousadia, ainda ouso, porém, ter esperança. Tem gente que não tem mais esperança. Ouvi hoje, de uma situação delicadíssima: não tenho mais esperança. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. Lembrem-se, precisamos recordar as promessas do Senhor. Verso 22, o amor do Senhor não tem fim. Grave bem isso, o amor do Senhor não tem fim. Ou eu reconhecendo ou não reconhecendo, sendo fiel ou não sendo fiel, obedecendo ou não obedecendo, o amor de Deus não tem fim. Ele está sempre de braços abertos nos esperando. Amados, precisa mais alguma coisa? Precisa mais algum trocadinho? Que não seja bom os trocadinhos, né? Até eu gosto. Tem hora que eu procuro não ter um trocadinho. E aí a gente fica muito preocupado, né? Estamos no controle, no piloto automático. Mas o amor de Deus nos sustenta, amados. Amém? Grande o amor de Deus, do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção. Por isso, esperarei nele. O Senhor é a nossa porção? Amém? Esperaremos nele. O dia mal passa. O Senhor renova as nossas forças. A fidelidade do Senhor, a misericórdia e a bondade é conosco a todo dia, em todo tempo. E nós louvamos a Deus. Diga sempre: o Senhor é a minha porção. Por isso esperarei nele. Verso 25. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Ele é bom até para os ingratos, para os que não buscam. Ele é ingrato, nós somos ingratos muitas vezes, mas ele é bom. Ele está dando ainda oportunidade da gente prosseguir, amados. Portanto, amados, é bom esperar em silêncio, ainda que gemendo pela salvação do Senhor. Continue lendo, vai devagarzinho lendo a palavra. Lá em casa, uma tarefinha de casa, continua lendo esses Lamentações de Jeremias. Uma tarefinha de casa aí, coloque em prática. Se você vir a sequência desse daí, depois você me conta domingo que vem. Vê o que acontece depois do verso 26. Curiosidade, desafio, vai buscar na palavra, vai conhecer mais desse amor. Se há um objetivo em buscar ao Senhor, em adorá-lo e nos rendermos, é por essa tão grande salvação.
É tão grande a paz que o Senhor nos dá, uma paz gloriosa. Amém, queridos? Eu acho que você já experimentou, sim, de às vezes estar no fundo do poço, momentos de pensamentos difíceis, mas de repente vem uma brisa suave. E o Senhor nos ajuda a caminhar mais um tempo, amém? Glória a Deus por isso, amados. Se há um objetivo em buscar o Senhor, não é só para conquistar, é para ter paz, porque paz só em Jesus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas todas serão acrescentadas, amém? Vamos confiar e esperar no Senhor. Ele é Deus de livramento. Amados, se eu for contar livramentos que o Senhor tem nos dado, vocês não acreditam. E às vezes a gente chora porque não deu certo daquele jeito. E choramos mesmo, até esperneamos. Mas Ele está no controle, Ele é soberano. Eu preciso me desarmar. Às vezes nós somos muito resistentes, tem que ser do meu jeito. E uma vez eu ganhei um devocional que dizia, não é do meu jeito, é do jeito de Deus, porque o jeito dele é perfeito, é certo. Amém? Glória a Deus. É uma paz que não depende da circunstância, dos momentos. Às vezes você está debaixo de uma árvore, ou às vezes está lá, caindo coco na tua cabeça, mas você fala, Senhor, Tu estás comigo. Essa eu vou deixar para a próxima. Eu orava, Senhor, manda alguém me socorrer aqui. Essa vocês podem me pedir que vai ficar para a próxima, mas não apareceu ninguém. De repente Ele falou, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aí cheguei onde eu tinha que chegar. Mas Ele me levou, amém? Glória a Deus. É uma paz, amados. Buscar essa presença gloriosa do Senhor, porque Ele tem poder para nos curar. Ele tem poder para nos restaurar. Experimente, amados, porque Ele levanta o aflito, Ele aquieta o meu coração e o teu. Salmo 46:10, já ensinei, grava aí, Salmos 46:10, aquietai-vos, Rosana, aquietai-vos, menina, aquietai-vos, meninos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, amém? Salmos 46:10, é para decorar mesmo, viu? O Senhor é bom, Ele levanta, Ele fortalece, Ele sustenta, Ele cria, Ele pode criar em nós um coração puro, porque o nosso coração é meio peludo, né? De vez em quando, né? Meu e da Rose de vez em quando precisa depilar, né? O coração da gente é meio peludo, amados, se a gente não vigiar, né? Então acontece isso, mas Ele pode criar se clamar. Um dia eu estava orando e eu orei em voz alta, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. E tinha uma pessoa bem pertinho de mim assim, e ficou assustado com a minha oração, sabe? Você não é crente, não? Eu falei, tem hora que eu não sou, não. Não deixo transparecer, não. Mas tem hora que aqui dentro borbulha, não sei, de vocês também, borbulha. É uma batalha, né, da carne contra o espírito. Então nós temos que clamar, Senhor, quebra esse vaso, tá doendo, mas pode fazer de novo, pode ou não pode? Ele é o Senhor, né? Então Salmos 51:10, o salmista diz que realmente Ele pode criar um coração novo, se nós quisermos. Se quiserdes e ouvirdes do Senhor, Isaías 1:19, não podemos esquecer. Se quiserdes e ouvirdes do Senhor, comereis o melhor dessa terra. Eba, vai ter churrasco hoje? Não, não é disso não. É a presença do Senhor. Até podemos fazer um churrasquinho, sim, lógico, né? Cada um leva seu kit, ninguém é obrigado a sustentar o outro, não. Vamos juntar as panelas, cada um leva seu kit, mas a presença do Senhor é real, amém? E há tempo para todas as coisas, Eclesiastes fala. Há tempo de nascer. Às vezes nós ficamos ali esperando uma gestação 9 meses, né, mamá? Quando vê, é dupla bênção, honra, né? É 2 de uma vez, né? E que vem, aumenta o time, né, mamá? Que aumenta o time aí, né? Nós estamos aqui torcendo, glória a Deus, né? Amados, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Nós somos profeta de Deus, hein? Aproveita tudo, hein? Deus é bom, receba a benção aí, em nome de Jesus. Não vai faltar avó aqui, hein? Glória a Deus, amados, né? O tempo de Deus é perfeito, mas às vezes é difícil esperar. É difícil esperar. Mas o Senhor aquieta os nossos corações, amados, porque Ele é Deus de amor.
Palavra do Senhor em Apocalipse 12, 22, 13. Quem gosta de anotar como eu, anota aí, depois você vai ruminar, mastigar. Apocalipse 22, 13. Jesus é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é tudo. Ele é tudo, Ele é o Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você pode ir onde você quiser, vai chegar num lugar que Ele vai bater na porta, você vai bater na porta e aqui é comigo. Nós chegamos para o porteiro da Santa Casa e ele estava procurando o nome do seu amador na lista. Aí eu falei, ô filho, nós vamos chegar num lugar lá em cima que vai procurar o nosso nome no livro da vida. Ele olhou assim, sabe, assustou. Ele conhecia a história. Será que o nosso nome vai estar no livro da vida? Em nome de Jesus, vamos lutar para perseverar até o fim, amém? É porque a madeira aqui é de acácia, madeira dura, cheia de nó, né? Precisa ser trabalhada mesmo, né? Mas o Senhor pode, o Senhor é tudo para nós. Amados, nós temos sonhos sim. Tem momentos que às vezes os sonhos se apagam, fica meio nublado, né? Mas a palavra diz que os velhos sonharão. O pastor está sonhando aqui, ó, amados. E o Senhor está dando vitória, amém, amados? Como diz o outro, estamos indo na fé. E Deus está dando vitória. Mas os velhos sonharão, terão planos, mas propósitos só Ele estabelece. Às vezes a gente faz daquele jeitinho, acho que foi a Vivian que falou, a gente é programado, né? Às vezes ela, mãe, você atrasou, né? É verdade, né? A gente quer tudo programadinho, a gente se atrapalha. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta, nos acalenta, nos perdoa e nos fortalece. Ele sim tem propósito, Ele estabelece, Ele determina no mundo espiritual. E de vez em quando a gente acha que está demorando um pouquinho, né? Ele chama a existência o que não existe. Amados, vocês acreditam nisso? Que Deus traz à existência o que não existe? Também vai ficar para outra vez esse. É outro testemunho, mas vocês podem depois querer saber. A palavra do Senhor em Romanos 4,17, quando você for orar por uma causa difícil, o doutor aí, né? Quem tiver uma causa difícil que nem a nossa, Senhor, traz existência. Um dia o Senhor usou uma profeta aqui, sabe? Falou assim, vamos orar diferente? Vamos orar assim, assim, assim? Vamos, filha, está ligado nos céus e na terra, porque Ele traz à existência o que não existe. Romanos 4,17, parte final da palavra, porque Abraão creu. Se você crê, o que é fé? Fé é aquilo que eu não vejo, mas eu confio, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. Hebreus 11:1. A palavra do Senhor diz que é com Ele, Senhor, se for da Tua vontade, porque a minha, Senhor, era para onde? O Senhor já está atrasado. Não é assim a nossa oração? É. Nós temos que ser sinceros com o Senhor. Senhor, Tu sabes, mas eu creio. Tu sabes da minha fraqueza, Tu sabes da minha falha, Tu sabes da minha negligência, da minha omissão, da minha fraqueza, mas eu creio no Senhor. Amém? No Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas do nada, coisas novas do nada. Creia, Ele pode. Ele pode. E se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele tem seus propósitos, Ele sabe por quê. Amém? Ele, o Deus eterno, tem propósitos em cada vida, na minha vida, na tua vida. Eu nem sei porquê, eu já estou com toda essa idade e ainda nem aconteceu, né? Ainda que o cenário, as circunstâncias não sejam favoráveis, não esteja bom e nem claro, porque muitas vezes não está claro para nós. Mas Ele pode, amém? Ele faz. De repente, a coisa clareia. É Deus trabalhando, amém? E são nesses momentos que somos edificados, amados, fortalecidos, ainda que provados. Às vezes é uma prova mesmo, porque eu não sei onde está um nó. Se eu soubesse era facinho para desatar. Eu tenho uma das meninas minha, agora tem bastante menina, né? Chegou para mim uma das suas meninas, falei, você também é minha menina. Ela é especialista em tirar nozinho, sabe? Quando as correntinhas, bijuterias, coisinhas se enrolava, ela ficava ali, ó, tirando nozinho, desembaraçando, sabe? Mas não puxou muito para mim não, sabe? Mas é bom lembrar que o Senhor pode desatar os nós que nós não estamos vendo, amém? Ele diz assim na palavra dele, lembre-se do que fiz no passado. Quem é que esqueceu que o rio abriu?
Pastor foi numa excursão com os pastores, eu não fui, e ele chegou num lugar lá, numa igreja nos Estados Unidos, que tinha um sensor, é assim que fala? Um sensor para mostrar para as crianças que o rio abria, é assim que fala? Então tinha um rego de água bem grande lá numa sala infantil, e de repente alguém apertava um botão, a água parava. Para mostrar para as crianças que o rio não precisa para nós, né? Nós entendemos lendo a Bíblia, nós cremos, não cremos na Bíblia que o rio abriu, que o mar abriu? Então, amados, a palavra de Deus manda nós lembrarmos que Ele fez no passado e Ele pode fazer hoje. Amém? Ele é Deus que fala e faz. Não é homem para mentir. O que eu preciso? Confiar. O que eu preciso? Acreditar. Deus faz. Para mim é fácil? Não sei para você. Mas de vez em quando eu brigo comigo, viu? E eu falo, fecha essa boca grande. Porque depois que sai é o saco de pena. A gente não consegue pegar todas as palavras. Então lembre-se, fale comigo. Lembre-se, mais uma vez, do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. E eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Oi, filha, legal esse negócio mesmo, hein, para ler. Com a letra maior. Verso 10, só eu posso lhe anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Amém? Não é na hora que você quer, pode apertar o cinto aí que vai arrochar. Mas Ele faz. Então lembre-se. Precisamos desse alicerce para fundamento sólido, amado. É a palavra, toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que criou as luzes no céu. Sabe quais são as luzes no céu? As estrelas. Ele que fez. Ele pode todas as coisas. Tiago 4,17, para quem quer referência bíblica. Ele pode. Nós precisamos ter essa convicção de fé. Tiago ainda fala que Ele nos criou. Amados, lê Tiago. Lê o livro de Tiago, é pequenininho. Ele diz ali em Tiago que Ele nos criou, no verso 17, por sua própria vontade. Você está pensando que você nasceu porque você quis, porque sua mãe e seu pai queria? Eu acho que meu pai e minha mãe nem queriam, eu era a terceira já. Imagina a hora que chegou no sexto. Às vezes não tem planos. E vem porque Ele nos criou por sua própria vontade. Nos tornamos seus primeiros frutos, seus filhos pela fé em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor nos amou antes mesmo de nós existirmos. Às vezes a gente não sabe por quê. Eu não sei você, se nunca teve uma crise de identidade, eu já tive. Por que eu nasci? Por que eu sou preta? Por que os outros são brancos? Por que os outros têm olho claro e eu tenho olho preto? Por que eu sou assim e o outro? Nos comparamos ou não nos comparamos? Mas Deus sabe o propósito da nossa vida. Por que Ele pôs uma pretinha lá naquele meio dos italianos? Só Deus sabe. Um dia nós vamos saber também, amém? E glória a Deus por isso. Tudo que Ele estabeleceu vai acontecer. Você pode crer? Ele é o Todo-Poderoso, Senhor de toda a terra, e nós louvamos a Deus, sim, amados. Temos muitas promessas que Ele já determinou e acontecerá, quer eu queira, quer eu não queira, Ele é Deus, amém? Deus é Deus fiel. Lembra de Abraão? Abraão, o Senhor se revelou a ele quase com 80 anos. Acho que tinha uns 75, né? O pastor que é bom nessas coisas, eu não sou não. Eu sei que Jesus me ama, viu? E que Jesus é bom. Mas o Senhor se revelou a Abraão, acho que ele tinha quase uns 75 anos. Abraão, meu filho, sai daí do meio do teu povo. Sai da sua parentela. Às vezes o Senhor fala isso para nós, se afasta um pouco. Quando eu casei, meu marido escolheu uma casa bem longe da minha mãe. Eu falei, ixi, estou enrolada. Foi ou não foi? E eu queria bem pertinho. Não, isso não dá certo. O começo é meio difícil. E é mesmo, não é, gente? Ixi, meio difícil. Ó, contar os percalços para vocês não é fácil não, né? Mas o Senhor avisa, sai do meio do seu povo. Deixa pai, deixa mãe. Não vai desobedecer, hein? Não vai honrar. Pelo contrário, hoje nós temos que honrar, obedecer, ainda que esteja difícil. Mas pelo amor ao Senhor. A palavra diz para Abraão, diz para mim, para você.
Eu te mostrarei, eu vou te mostrar. Caminha, siga, confiante, eu te guiarei. O Senhor está falando para nós, eu te guiarei, amém? Creia, não desista. Assim é conosco hoje. Não é fácil, amados, os percalços do dia a dia, mas o Senhor está conosco. Eu te abençoarei, diz o Senhor. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sobre a nossa família há uma bênção, amém? Você crê? Amém. Por quê? A palavra de Deus diz: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Como ele vai fazer, eu não sei. Tem gente que vai pegar com anzol, vai trazer com rede, arrastado. Vai chegar na última hora e vai falar: me ajuda. Nós estamos vivendo dias assim, amados. Oh, que vergonha. Oh, me perdoa. Eu preciso pedir perdão para o meu filho. Oh, que situação. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não, estamos firmes. Jesus está conosco. Vamos vencer, em nome de Jesus. Dá a mão, dá a mão, dá a mão, dá a mão, dá a mão. Né? Rebequinha, me dá a mão, me dá a mão. Vamos dar a mão, vamos estender. Porque o Senhor está com as mãos estendidas para nós também, amém? Precisamos crer a promessa de Deus para nossa família, amados, amém? E Ele tem poder para curar, sim. Ele tem poder para restaurar, tem poder para libertar, hoje sim. A palavra do Senhor diz que é por fé, nada que nós podemos fazer. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Revelações, amados. Esse dia nós estávamos num consultório, e o médico disse assim: pastor, chorando para nós: pastor, eu não posso falar isso para qualquer um, mas eu sei que o senhor vai acreditar. Um dia, fazendo anamnésia, né? Um caso muito delicado. Eu não sabia por onde começar, o que fazer. Enfim, um amigo chegou e pediu ajuda. E disse: o que você acha disso, amigo? Não sei. Pastor, a gente se sente impotente. Eu fui embora com aquilo na cabeça, clamando ao Senhor. De repente o Senhor abriu que nem uma tela na minha frente. Eu não posso falar isso para qualquer um. E deu um nome. Eu cheguei em casa e fui pesquisar o que era aquilo. E falei para o amigo: amigo, será isso? E ele falou: o que é isso? Ele falou: pesquisa aí. Ele falou: eu não tive coragem de falar, que foi uma revelação do Senhor. Olha como a gente precisa se lembrar de que é o Senhor na nossa vida. E quando eles foram fechar o diagnóstico, fazer o procedimento, era aquilo mesmo e deu tudo certo. Glória a Deus. O Senhor ainda é o médico dos médicos, amém? E nós louvamos a Deus pela vida da Rebeca em nosso meio, por todo profissional da saúde, porque Deus tem se revelado a eles, amém? Glória a Deus por isso, amados. Deus é fiel, Ele não nos faltará. Deus é fiel. Tome posse dessa promessa, amados. Como uma semente lançada na terra no passado, não morre. A palavra de Deus é uma semente de fé e carrega poder. Há muito tempo eu semeei salsinha, amados. Eu conto das minhas experiências. E essa salsinha não nascia. E essa salsinha não nascia. E aí alguém fala assim para mim: é semente velha. Compra semente nova. Passaram-se o tempo. Floresceu, amados, um canteiro de salsinha que vocês não acreditam. A semente não morre, ainda que ela seja velha. O Espírito Santo de Deus pode soprar essa semente no teu coração e te avivar, e te fortalecer, e trazer ânimo, e trazer alegria, amados. O Senhor é Deus fiel, Ele opera ainda hoje, amém? Ele opera ainda hoje. O Espírito Santo de Deus intercede, Ele age com gemidos inexprimíveis nas nossas atitudes também. Quantas vezes não queremos, né? O bem que eu quero, né, filha? Não faço. Quando eu vejo o mal que me rodeia, esse eu faço. E aí, a misericórdia do Senhor nos sustenta, nos perdoa e nos visita, amém? E glória a Deus por isso, amados. Deus é fiel em todo tempo. Deus é fiel.
Ele lança uma semente, Ele lança uma palavra, e ela penetra em nossos corações, gerando fé e poder. E pode passar o tempo, pode mudar as gerações, pode passar tudo, mas a palavra de Deus irá germinar, amém? A palavra não volta para trás vazia, está lá em Isaías 55:11. Deus é fiel, a semente não morre, a semente da fé não morre. Às vezes pode acontecer de uma semente falhar, sim. Uma semente biológica, né? Uma semente que pode não ter tido um ambiente, talvez, né? Propício para o clima dela, enfim. Mas a semente da fé não morre. É a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus diz que o mesmo acontece em Isaías 55:11, a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que eu desejo e prosperará onde quer que eu a enviar. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quem sabe desse versículo? Salmo 119, verso 105. Mesmo que pessoas e gerações passem, a palavra é a mesma eternamente. Existe uma palavra de bênção sobre a nossa vida, amém? Ele decretou e Ele garante. Eu te abençoarei, eu te guiarei, eu te ajudarei. Amém? Eu sou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E às vezes nós estamos com o freio de mão puxado. Mas solta. Solta porque Deus está fazendo, amados. Amém? Deus é fiel, Ele promete, o Senhor falou, eu te abençoarei. Não temas, ser forte e corajoso. Não te disse crer somente? E às vezes a gente tem medo, sim. Olha uma aqui que não pensou que não tinha medo. Olha uma aqui que pensou que não era ansiosa. Sou pagar para ouvir, né? E a ansiedade. Eita, nós. Madeira dura, madeira de acácia. Quem é bom aí na tecnologia vai ver o que é madeira de acácia. Depois me ensina um pouco também. Amados, lembre-se. Vamos lá? Lembre-se. Olha o memorial da ceia, amados. Celebramos o grande amor, esse grande ato profético em nosso favor. Participe com gratidão e discernimento. O que é discernimento? É entender que eu não mereço, é tudo de graça. É favor do Senhor. Não é se eu fizer ou se eu não fizer, eu me render, Senhor. Sem ti eu não sou nada, eu preciso de ti. Perdoa os meus pecados. Amém? Só Ele pode perdoar os nossos pecados. Participe, celebre, não deixe de participar. É um alimento espiritual para nós. Lembre-se do que Jesus Cristo fez por nós. Será que alguém morreria por nós? Essa vai ficar para uma outra também, já está na agulha. Creia. Deus plantou sementes preciosas em cada coração. Deus plantou sementes preciosas no meu coração e no seu, amém? Plantou sementes preciosas em nosso meio, em nossas vidas, em cada família. Mas eu não estou vendo nada, irmã Rosana. Às vezes eu também não vejo, mas eu creio, amém? Nenhum se perderá. Como Deus vai agir eu não sei, mas Ele vai trabalhar. Ele está trabalhando. Creia, essas sementes precisam crescer. Essas sementes precisam frutificar. Dodô vai postar depois uma semente. Num momento muito difícil. Depois nós vamos repassar essa semente. Creia, ela vai frutificar, amém? Mas nós precisamos alimentar nossa fé. Como alimentar a nossa fé? A gente alimenta o estômago com o nosso arrozinho e nosso ovinho, né? E bom, hein? Eita, um arrozinho da hora com ovinho é bom demais, né? Mas alimentar a nossa fé, a palavra nos ensina lá em 2 Pedro. Olha o Pedrão aí, 2 Pedro 1,6. Acrescentai a vossa fé a excelência moral. Amados, nós temos que primar pela excelência moral. O cristão, ele é luz, ele é sal onde ele está. Nós temos que primar, amados, por essa maravilha, por essa pedra preciosa. Nós sabemos que o Senhor faz quando nós nos rendemos a Ele. O conhecimento, nós precisamos conhecer as Escrituras, amados. Quando nós vamos para um trabalho, para um estudo, a gente mergulha em conhecer a técnica, as ferramentas. Por que não da palavra?
Nós precisamos o conhecimento, precisamos o domínio próprio, precisamos a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade, o amor, amados. Nós precisamos dessas ferramentas para viver os dias de hoje. E se nós continuarmos lendo Pedro, eita Pedro, esse Pedro aqui mancou também, viu? Que nem nós. Eu não conheço esse cara aí não, nunca vi. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Lá no verso 2 Pedro 1,8, quanto mais crescerem nestas coisas, a excelência moral, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, o amor, a fraternidade, quanto mais crescermos nessas coisas, mais produtivos, úteis seremos no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos ir a fundo, amados. Nós estamos assim com a fé muito superficial. Qualquer vento, a plantinha está morrendo, está caindo. Então nós precisamos de alicerce firme, precisamos estar enraizados na palavra. Eu sempre faço um paralelo com o bom advogado. Você vai procurar alguém, você vai no perito. Eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo. Outro dia eu falei, filha, vai estuda isso daí. Não, eu não sou essa, mas vai estudar que vai ser boa nisso daí. Então nós precisamos acrescentar o nosso conhecimento da palavra também, amado. O Senhor se revela a nós. O Senhor diz que jamais nos deixará. Os frutos jamais secarão, os frutos que o Senhor faz produzir. Amém? E glória a Deus, não importa em que geração estamos. Ah, você não conhece a minha história. A minha geração, a minha família, não importa. É a palavra de Deus, do Todo-Poderoso, sobre o propósito de Deus. É a palavra do Todo-Poderoso, Ele tem a última palavra. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sejamos encorajados, enraizados, edificados, fortalecei uns aos outros. Isso nos anima e nos encoraja. Amados, como o amor de Deus nos traz laços maravilhosos. Ali na palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, o verso 52 e 58, fala, lembrem-se das coisas antigas, sim, dos grandes feitos do Senhor, lembre dos testemunhos, dos livramentos, algumas coisas ainda não aconteceram, mas vão acontecer. No tempo de Deus, tudo se estabelecerá. A palavra do Senhor diz que quando Jesus subiu ao céu, eles ficaram olhando, espantados, sabiam? Tinham palavras e promessas, mas parece que foi algo assim, sabe, espantoso. Aí lá no livro de Atos, capítulo 1:11, diz, esse mesmo Jesus voltará. Lembre-se da palavra do Senhor. Lembre-se das coisas antigas, das bênçãos recebidas, sim. Testemunhe. Não nos esquecemos de nenhum dos benefícios do Senhor, que é um versículo meu que eu amo. Minha alma bendiz ao Senhor. Sejamos gratos, testemunhemos, tenhamos uma postura firme, pois aquele dia vai chegar. Jesus voltará. O grande dia vai ser tão rápido. A palavra de Deus diz que é como um piscar de olhos. Testemunhe. Estejamos, amados, firmes, perseverantes, confiantes, inabaláveis na fé. Efésios fala, e tendo orado, ficai firme. Ah, já orei, já fiz isso, já fiz aquilo. Fica firme, espera. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha oração. Amados, é um processo. Nós precisamos entender que Deus estabeleceu e vai acontecer. Às vezes nós é que estabelecemos e fazemos planos e queremos do nosso jeito, mas Deus estabeleceu, isso vai acontecer. Jesus voltará, renovará a nossa fé a cada dia. Ele fez, Ele faz, Ele traz alegria. Em qualquer momento o Senhor pode voltar. Amém? Estejamos preparados, estejamos perseverantes, enraizados na palavra. Deus é fiel. Deus tem nos abençoado. Busque ouvir a palavra de Deus. Sejamos perseverantes, amados. Às vezes tem tantas palavras já gravadas. Vamos ouvir, vamos buscar, vamos nos alimentar. Ah, eu não gosto de ler. Tem gente que fala, não gosto de ler, eu não consigo ler. Mas você pode escutar, graças a Deus que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quem que fica o dia inteiro ouvindo notícia?
Quanto tempo fica aí com o louvor, com a palavra? Ué, analise. Depois, na hora que abre a boca, tem que sair cobras e lagartos mesmo, né? Mas vamos nos encher da palavra. Vamos ter suporte para os dias difíceis. Porque, amados, só por Deus. Pisa no teu calo para ver se não dói. Fala de um dos seus, mesmo que você sabe que é um pirralho, para ver se dói ou não dói. Então nós precisamos ter fundamento, alicerce, conhecimento da palavra e ver, vigiar quem é que está por trás, soltando as setas. Esse dia foi uma batalha, amados, esses dias. Mas o Senhor prevaleceu. E o Senhor prevalecerá sempre, em nome de Jesus. Vamos crer, amados. Deus tem nos abençoado, nos revelado a sua palavra. Lembre-se do que temos ouvido. Temos ouvido o quê? A Globo. Temos ouvido o quê? A palavra de Deus. Ouça mais a palavra de Deus, amados. Cristo voltará. Lembre-se de tantas palavras abençoadas, tantos cultos, amados, cheios da presença de Deus. Sejamos fortalecidos. Amém? Te glorificamos, Senhor, agradecidos por tão grande salvação. O Senhor é Deus de graça e misericórdia, abençoe nossa comunhão e provisão. Seja o teu nome exaltado e glorificado, que a nossa fé seja avivada, renovada. Em qualquer momento, num piscar de olhos, Jesus voltará. Lembre-se. Vamos falar? Lembre-se. Ouve. Lembre-se, ouve, se prepare para que não se pegue despercebido, se prepare para o que está chegando. Cristo está voltando, fortaleça a sua fé. Amados, nós vamos ver muitas coisas. Até os nossos que não tinham conhecimento da palavra, nossos avós, antepassados diziam, no fim, nós vamos ver muitas coisas. É o Senhor falando, nós já estamos vendo, amados. Então, lembre-se da palavra, busque a palavra, ouve a palavra, prepare para o que está chegando. O Senhor está voltando. E que o Senhor nos sustente pela sua graça, que o amor de Deus continue nos alimentando, nos fortalecendo e que haja comunhão do Espírito Santo em nosso meio. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Uma palavra que o Senhor falou ao meu coração, filha, quiete. Lembre que o Senhor é Deus. Amém?